A Bíblia de Jerusalém. Imolações e sacrifícios. Deus falou a Moisés e disse: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tu lhes dirás: Isto é o que ordena Deus: todo homem da casa de Israel que, no acampamento ou fora dele, imolar novilho, cordeiro ou cabra, sem o trazer à entrada da tenda da reunião, para fazer dele uma oferenda a Deus, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do seu povo. Deste modo os filhos de Israel trarão ao sacerdote, para Deus, à entrada da tenda da reunião, os sacrifícios que desejarem fazer no campo, e os farão para Deus, como sacrifícios de comunhão. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Deus que se encontra à entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura em perfume de agradável odor a Deus. Não mais oferecerão os seus sacrifícios ao sátiro, com os quais se prostituem. Isto é uma lei perpétua para eles e para os seus descendentes. E dir-lhes-ás ainda: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício sem o trazer à entrada da tenda da reunião, para o oferecer a Deus, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vô-lo tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue, e eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água, ficará impuro até a tarde, e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, levará o peso da sua falta. Proibições sexuais. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: Eu sou Deus vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes, não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou Deus vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Deus. Nenhum de vós se aproximará de sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou Deus. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja a filha de teu pai ou filha de tua mãe. Quer seja ela nascida em casa ou fora dela, não descobrirás sua nudez. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha. Pois a nudez delas é a tua própria nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai. É tua irmã, e não deves descobrir a nudez dela. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que é a carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora. É a mulher de teu filho e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a da sua filha, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne, isto seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma mulher e, ao mesmo tempo, a irmã dela, descobrindo a nudez desta, durante a vida da sua irmã. Não te aproximarás de uma mulher, para descobrir a sua nudez, durante a sua impureza das regras. Não darás o teu leito conjugal à mulher do teu compatriota, para que não te tornas impuro com ela.
Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou o Deus. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ás impuro. A mulher não se entregará a um animal para se ajuntar com ele. Isto é uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. A terra se tornou impura, eu puni a sua falta e ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas normas e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o cidadão e nem o estrangeiro que habita entre vós. Porque todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra se tornou impura. Se vós a tornais impura, não vos vomitará ela como vomitou a nação que vos precedeu. Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Guardai as minhas observâncias sem praticardes essas leis abomináveis que se praticaram antes de vós, assim elas não vos tornarão impuros. Eu sou Deus, vosso Deus. Prescrições morais e cultuais. Deus falou a Moisés e disse: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: Sede santos, porque eu, Deus vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados. Eu sou Deus vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Deus vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Deus, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Comer-se-á dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte, o que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se se comer dele no terceiro dia, será um manjar estragado e não será aceito. Aquele que o comer levará o peso da sua falta, pois que profanou a santidade de Deus, tal pessoa será eliminada dentre os seus. Quando cegardes a messe da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não respigarás a tua messe, não rebuscarás a tua vinha nem recolherás os frutos caídos no teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Deus vosso Deus. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou Deus. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, o salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Deus. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao grande, segundo a justiça julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Deus. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Deus. Guardareis os meus estatutos. Não jungirás dois animais de espécie diferente, no teu rebanho, não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes e não usarás veste de duas espécies de tecido. Se um homem coabitar com uma mulher que é a serva concubina de outro homem e que não foi resgatada e nem se lhe deu a liberdade, o primeiro está sujeito a uma multa, mas não serão mortos, pois ela não era livre. Trará a Deus um sacrifício de reparação, à entrada da tenda da reunião. Será um carneiro de reparação. Com esse carneiro de reparação o sacerdote fará sobre o homem o rito de expiação diante de Deus, pelo pecado cometido, e o pecado que cometeu ser-lhe-á perdoado. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis os seus frutos como se fossem o seu prepúcio. Durante 3 anos serão para vós como coisa incircuncisa e não se comerá deles. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor a Deus. No 5º ano, podereis comer os seus frutos e recolher para vós mesmos o seu produto. Eu sou Deus vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem encantamentos.
Não cortareis a extremidade da vossa cabeleira em redondo e não danificarás a extremidade da tua barba. Não fareis incisões no corpo por algum morto e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Deus. Não profenes a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário. Eu sou Deus. Não vos voltareis para os necromantes nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou Deus vosso Deus. Levantar-te-ás diante de uma cabeça encanecida, honrarás a pessoa do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou Deus. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Deus vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos, medida justa e quartilho justo. Eu sou Deus vosso Deus que vos fez sair da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus estatutos e as minhas normas e praticai-os. Eu sou Deus. Castigos a faltas cultuais. Deus falou a Moisés e disse: dirás aos filhos de Israel, todo filho de Israel, ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem e o exterminarei do meio do seu povo, pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo me voltarei contra esse homem e contra o seu clã. Eu os exterminarei do meio do seu povo, tanto a ele como a todos aqueles que depois dele se prostituírem a Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio do seu povo. Vós, porém, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Deus vosso Deus. Faltas contra a família guardareis os meus estatutos e os praticareis, pois sou eu, Deus, que vos santifico. Portanto, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe deverá morrer. Visto que ele amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer, o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que toma por esposa uma mulher e a mãe dela comete um incesto. Serão queimados, ele e elas, para que não haja incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer, para se unir a ele, será morta, assim como o animal. Deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele, comete uma ignomínia. Serão exterminados na presença dos membros do seu povo, pois descobriu a nudez de sua irmã, e levará o peso da sua falta. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue, serão ambos eliminados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe e nem a nudez da irmã de teu pai. Assim, pôs a descoberto a sua própria carne, e levarão o peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno descobriu a nudez deste, e levarão o peso da sua falta e morrerão sem filhos. O homem que toma por esposa a mulher de seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão, e morrerão sem filhos. Exortação final: guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas normas e os poreis em prática, assim não vos vomitará a terra a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso de diante de vós, pois elas praticaram todas estas coisas e, por isso, me aborreci delas.
Também vos tenho dito, tomareis posse do seu solo, que eu mesmo vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu, Deus, vosso Deus, vos separei desses povos. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos torneis vós mesmos imundos com animais, aves e com tudo o que rasteja sobre a terra, pois eu vos fiz pô-los à parte, como impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Deus, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes meus. O homem ou a mulher que, entre vós, forem necromantes ou adivinhos serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Santidade do sacerdócio. Os sacerdotes. Deus disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhes dirás: nenhum deles se tornará impuro aproximando-se do cadáver de alguém do seu povo, a não ser que se trate de parente seu muito chegado, mãe, pai, filho, filha, irmão. Também por sua irmã virgem, que permanece sua parenta próxima visto que não pertenceu a nenhum homem, poderá tornar-se impuro, por uma mulher casada dentre o seu povo, não se tornará impuro, pois se profanaria. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba e nem farão incisões no corpo. Serão consagrados a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas a Deus, o pão do seu Deus, e devem estar em estado de santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu, Deus, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana também a seu pai e deve ser queimada no fogo. O sumo sacerdote, que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não desgrenhará os cabelos, não rasgará as suas vestes, não se aproximará do cadáver de nenhum morto e não ficará impuro nem por seu pai e nem por sua mãe. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Deus. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada pela prostituição, não as tomará por esposas, somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa, pois assim não profanará sua descendência, pois sou eu, Deus, que a santifico. Sem impedimentos ao sacerdócio. Deus falou a Moisés e disse: fala a Arão e dize-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, se tiver algum defeito. Pois nenhum homem deve se aproximar, caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, homem que tenha o pé ou o braço fraturado, ou seja corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou dartro, ou pragas purulentas, ou seja eunuco. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, poderá se aproximar para apresentar oferendas queimadas a Deus, se tiver algum defeito, tem defeito, e por isso não se aproximará para oferecer o pão de seu Deus. Poderá comer dos alimentos de seu Deus, coisas santíssimas e coisas santas, porém não virá até junto do véu e não se aproximará do altar, ele tem um defeito e não deve profanar as minhas coisas sagradas, pois fui eu, Deus, que a santifiquei. E Moisés disse isso a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Santidade na participação das ofertas sagradas. Os sacerdotes. Deus falou a Moisés e disse: dais a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Deus. Dize-lhes: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas a Deus pelos filhos de Israel, tal homem será eliminado da minha presença. Eu sou Deus. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de lepra ou de fluxo não comerá das coisas santas antes de estar purificado.
todo aquele que tocar alguma coisa que um cadáver tornou impura, como aquele que teve emissão do líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza, de qualquer tipo, enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até a tarde e não poderá comer das coisas santas senão depois de banhar o seu corpo com água. Depois de posto o sol, estará puro e poderá comer das coisas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Deus. Guardarão as minhas prescrições, para não incorrerem em pecado, morreriam, se as profanassem, pois fui eu, Deus, que os santifiquei. B. Os estranhos nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote e nem o servo assalariado comerão das coisas santas. Contudo, se um sacerdote adquirir uma pessoa, a dinheiro, esta poderá comer da mesma forma que aquele que nasceu na sua casa, comem, realmente, do seu próprio alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, não poderá comer dos tributos sagrados, mas se ela enviuvar, ou for repudiada, e não tiver filhos e voltar à casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do alimento de seu pai. Nenhum estranho dele comerá, se um homem comer, por inadvertência, alguma coisa santa, restituí-la ao sacerdote com o acréscimo de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Deus. Se as comerem, trariam sobre os filhos de Israel uma falta que exigiria reparação, pois fui eu, Deus, que santifiquei estas oferendas. C. Os animais sacrificados. Deus falou a Moisés e disse: Fala a Arão, a seus filhos, a todos os filhos de Israel, e lhes dirás: qualquer homem da casa de Israel, ou qualquer estrangeiro residente em Israel, que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Deus, para ser aceito deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso favor. Se alguém oferecer a Deus um sacrifício de comunhão, para cumprir um voto ou como dom voluntário, de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele defeito algum. Não oferecereis a Deus animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com dartros ou purulento. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Deus. Poderás oferecer, como dom voluntário, um animal anão ou disforme, de gado graúdo ou miúdo, mas para o cumprimento de um voto não será aceito. Não oferecereis a Deus animal que tenha os testículos feridos, moídos, arrancados ou cortados. Não fareis isto na vossa terra e coisa alguma semelhante a estas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, um defeito, e estas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. Deus falou a Moisés e disse: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito ficará 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferenda queimada a Deus. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes a Deus um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos, será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Deus. De exortação final guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Deus. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel, eu, Deus, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus, eu sou Deus. Ritual das festas do ano. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: as solenidades de Deus, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. O sábado durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia de repouso completo, dia de santa assembleia, no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, é sábado para Deus. Estas são as solenidades de Deus, as santas assembleias às quais convocareis os filhos de Israel, no tempo determinado. B. A Páscoa e os ázimos no 1º mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo, é Páscoa para Deus, e, no 15º dia desse mês, é a festa dos ázimos para Deus.
Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia, tereis santa assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Deus. No sétimo dia, dia de santa assembleia, não fareis nenhuma obra servil. C. O primeiro feixe Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa ceifa. Ele o oferecerá diante de Deus, com gesto de apresentação, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote fará esta apresentação e, no dia em que fizerdes esta apresentação, oferecereis a Deus o holocausto de um cordeiro de 1 ano, sem defeito. A sua oblação, neste dia, será de 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, oferenda queimada para Deus, em perfume de agradável odor. A sua libação de vinho será de 1/4 de hin. Não comereis pão, nem espigas tostadas ou pão cozido antes deste dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. D. A festa das semanas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e oferecereis então a Deus uma nova oblação. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto de apresentação, feito em 2 partes, de 2/10 de flor de farinha cozida com fermento, como primícias a Deus. Oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto a Deus, acompanhados de uma oblação e de uma libação, oferendas queimadas em perfume de agradável odor a Deus. Fareis também com um bode um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá com gesto de apresentação diante de Deus, além do pão das primícias. De igual modo os 2 cordeiros, pois são coisas santas a Deus e que pertencerão ao sacerdote. Nesse mesmo dia, fareis uma convocação, esta será para vós uma assembléia santa e não fareis nenhuma obra servil. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na vossa terra, não cegarás até o limite extremo do teu campo e não respigarás a tua messe. Deixarás isso para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Deus vosso Deus. É. O primeiro dia do sétimo mês Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: No sétimo mês, o primeiro dia do mês será para vós dia de repouso, comemoração com som de trombeta, santa assembleia. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Deus. F. O dia das expiações Deus falou a Moisés e disse: Mas o 10º dia do sétimo mês é o dia das expiações. Tereis santa assembleia. Jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Deus. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se fará por vós o rito de expiação diante de Deus vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será eliminada do seu povo, e toda pessoa que fizer algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso completo. Jejuareis-lhe, à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até a tarde seguinte, cessareis completamente o trabalho. A festa das tendas Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: No 15º dia deste sétimo mês haverá, durante 7 dias, a festa das tendas para Deus. No primeiro dia, dia de santa assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis oferenda queimada a Deus. No 8º dia haverá santa assembleia e apresentareis oferenda queimada a Deus. É dia de reunião solene, e não fareis nenhuma obra servil. Conclusão: estas são as solenidades de Deus, para as quais convocareis os filhos de Israel, assembléias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas a Deus, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia, além dos sábados de Deus, das dádivas, dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Deus.
Continuação sobre a festa das tendas. Mas no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis a festa de Deus durante 7 dias. O 1º e o 8º dia serão dias de repouso. No 1º dia tomareis frutos formosos, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias na presença de Deus vosso Deus. Celebrareis assim uma festa para Deus, 7 dias por ano. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis esta festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas. Todos os naturais de Israel habitarão em cabanas, para que os vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em cabanas, quando os fiz sair da terra do Egito. Eu sou Deus vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel as solenidades de Deus. Prescrições rituais complementares a chama permanente. Deus falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas, para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Diante do véu do testemunho, na tenda da reunião, Arão colocará em ordem a chama. Estará neste lugar diante de Deus, desde a tarde até a manhã, continuamente. É uma lei perpétua para os vossos descendentes. Arão preparará as lâmpadas sobre o candelabro puro, diante de Deus, continuamente. B. Os pães sobre a mesa de ouro tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, tendo cada um 2/10. Em seguida os porás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura que está diante de Deus. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada a Deus. Cada dia de sábado serão colocados, permanentemente, diante de Deus. Os filhos de Israel os fornecerão como aliança perpétua, pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar santo, pois é coisa santíssima para ele das oferendas queimadas a Deus. É lei perpétua. Blasfêmia e lei do Talião. O filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, saiu da sua casa e, ao se encontrar no meio dos filhos de Israel, no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levarão-no então a Moisés. O nome da mãe era Salomita, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no sob custódia, para que se decidisse somente pela ordem de Deus. Deus falou a Moisés e disse: tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que o ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida falarás aos filhos de Israel o seguinte: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Deus deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural, morrerá, caso blasfeme o nome. Se um homem golpear um ser humano, quem quer que seja, deverá morrer. Quem ferir mortalmente um animal deve dar a compensação por ele, vida por vida. Se um homem ferir um compatriota, desfigurando-o, como ele fez assim se lhe fará, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal deverá dar compensação por ele, e quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural ou de estrangeiro, pois eu sou Deus vosso Deus. Havendo Moisés assim falado aos filhos de Israel, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejarão. Cumpriram assim o que Deus havia ordenado a Moisés. Os anos santos. O ano sabático. Deus falou a Moisés no monte Sinai, disse-lhe: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Deus. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, um sábado para Deus. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha, não ceifarás as tuas espigas, que não serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de repouso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim a todos aqueles que residem contigo. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. B.
O ano do jubileu contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás vibrar o toque da trombeta, no dia das expiações, fareis soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, cada um de vós retornará seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar, não semeareis, nem ceifareis as espigas que não forem reunidas em feixe, e não vindimareis as cepos que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa e comereis o produto dos campos. Neste ano do jubileu, tornará cada um à sua possessão. Se venderes ao teu compatriota ou dele comprares, que ninguém prejudique a seu irmão. Segundo o número dos anos decorridos depois do jubileu, comprarás de teu compatriota e segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima seu compatriota, mas tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Deus vosso Deus. Garantia divina para o ano sabático: guardareis os meus estatutos e as minhas normas, guardá-los-eis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes, que comeremos neste 7º ano se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes, no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Resgate das propriedades: a terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a propriedade que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará a sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou, até ao ano do jubileu. No jubileu, o comprador a liberará, para que volte no seu próprio possuidor. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de resgate, até o final do ano que se segue à venda. O seu direito de resgate durará um ano e, se não for feito o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será propriedade daquele que a adquiriu e dos seus descendentes, para sempre, não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo e haverá para elas direito de resgate e o comprador deverá liberá-las no jubileu. Quanto às cidades dos Lavitas, as casas das cidades de sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Se é um levita que sofre o efeito do direito de resgate, no jubileu ele deixará a propriedade vendida para voltar à sua casa na cidade em que ele tem um título de propriedade. As casas das cidades dos Lavitas são realmente propriedade deles no meio dos filhos de Israel, e os campos de cultura ao redor dessas cidades não poderão ser vendidos, pois são propriedades deles para sempre. Resgate de pessoas: se o teu irmão que vive contigo achar-se em dificuldade e não tiver com que te pagar, tu o sustentarás como a um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros nem usuras, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber usura. Eu sou Deus vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Deus. Se o teu irmão se tornar pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo, será para ti como um assalariado ou hóspede e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais.
Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não o dominarás com tirania, mas terás o temor de teu Deus. Os servos e as servas que tiveres deverão vir das nações que vos circundam, delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram na vossa terra, serão vossa propriedade e deixá-los-eis como herança a vossos filhos depois de vos, para que os possuam como propriedade perpétua. Tê-los-eis como escravo, mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa alguma exercerá poder de domínio. E se o estrangeiro ou o hóspede que vive contigo se enriquecer e teu irmão que vive junto dele se empobrecer e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede ou ao descendente da família de alguém que lhes há dentre vós, gozará do direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Ou seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou o seu primo, ou um dos membros da sua família, ou se conseguir recursos, poderá resgatar-se a si mesmo. Ajustará com aquele que o comprou e fará a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número dos anos, contando-se-lhe os dias como os de um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos, isto é, uma parte do seu preço de venda. Se restarem poucos anos até ao jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar pelo seu resgate, como se fosse assalariado contratado por ano. Não o tratarás com dureza, diante de ti. Se não for resgatado por nenhuma destas formas, será no ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como os seus filhos com ele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos meus que fiz sair da terra do Egito. Eu sou Deus vosso Deus. Resumo. Conclusão: não fareis ídolos, não levantareis imagem ou estela e não colocareis na vossa terra pedras trabalhadas para vos inclinardes diante delas, pois eu sou Deus vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário. Eu sou Deus. Bênçãos se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos, e a debulha se estenderá até a vindima e esta até a semeadura. Então comereis o vosso pão até vos fartardes e habitareis em segurança na vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Pois sou eu, Deus vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito para que não fosseis mais os servos deles, quebrei as cangas do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Maldições: mas se não me ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas normas e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei o vosso poder orgulhoso e vos farei o céu como de ferro e a terra como de bronze, vossa força se consumirá inutilmente, vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei estas praças sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados.
Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Farei vir contra vós a espada que vingará a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós e sereis entregues em poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o sustento do pão, 10 mulheres poderão cozer o vosso pão num só forno, e vos entregarão este pão medido, e comereis e não vos fartareis. E se, apesar disso, ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e comereis a carne das vossas filhas. Destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários e não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra, e se espantarão os vossos inimigos que a vierem habitar. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades, ruínas. Então a terra cumprirá os seus sábados, durante todos os dias da sua desolação, enquanto estiverdes na terra dos vossos inimigos. Então a terra repousará e poderá cumprir os seus sábados. Repousará durante todos os dias de sua desolação, o que não aconteceu nos vossos dias de sábado, quando nela habitáveis. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração, quando se encontrarem na terra dos seus inimigos, perseguidos pelo ruído de uma folha seca, fugirão como se foge diante da espada e cairão, ainda que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos, perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos, por causa das suas iniquidades, é também por causa das iniquidades dos seus pais, acrescidas às deles, que virão a perecer. E confessarão então as suas iniquidades, bem como as iniquidades dos seus pais, faltas cometidas por infidelidade para comigo e, ainda mais, por oposição a mim. E eu também serei contrário a eles e os conduzirei à terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso se humilhará e farão expiação pelas suas faltas. Lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e igualmente me lembrarei da terra. E a terra, abandonada por eles, cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida deles. Eles, contudo, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus estatutos. Contudo, não será apenas isto, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, pois eu sou Deus seu Deus. Lembrar-me-ei, em favor deles, da aliança feita com os seus antepassados, que fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo Deus. São estes os estatutos, as normas e as leis que Deus estabeleceu entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Apêndice tarifas e avaliações a pessoas. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém quiser cumprir um voto a Deus, relativo ao valor de uma pessoa, um homem entre 20 e 60 anos será avaliado em 50 siclos de prata ciclo do santuário, se for uma mulher, a avaliação será de 30 siclos, entre 5 e 20 anos, o homem será avaliado em 20 siclos e a mulher em 10 siclos, entre 1 mês e 5 anos, o homem será avaliado em 5 siclos de prata e a mulher em 3 ciclos de prata, de 60 anos para cima, o homem será avaliado em 15 ciclos e a mulher em 10 ciclos. Se aquele que fez o voto não tiver condições para atender a esta avaliação, então apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação, que será de acordo com os recursos daquele que fez o voto. B. Animais. Em se tratando de animais, daqueles que se oferecem a Deus, todo animal que se oferece a Deus será coisa sagrada.
Não poderá ser trocado nem substituído, quer seja o bom pelo mal, quer o mal pelo bom. Se substituir um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão coisas sagradas. Em se tratando de animal impuro que se não pode oferecer a Deus, qualquer que seja, será levado ao sacerdote e este fará a avaliação do animal, declarando-o bom ou mau, e de acordo com a avaliação tal será o seu preço. Porém, se desejar resgatá-lo, acrescentar-se à avaliação mais 1/5 do seu valor. Se alguém consagrar sua casa a Deus, o sacerdote fará a avaliação dela, se é de alto ou de baixo preço. Segundo a avaliação do sacerdote tal será o seu preço, contudo, se o homem que fez voto da casa desejar resgatá-la, acrescentará a avaliação 1/5 do seu preço e ela será dele de campos. Se um homem consagrar a Deus um campo do seu patrimônio, a avaliação dele será feita de acordo com o seu produto na proporção de 50 siclos de prata por meio almude de cevada. Se consagrar o campo desde o ano do jubileu, permanecerá esta avaliação, porém, se o consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o preço dele de acordo com os anos que ainda restam para chegar ao jubileu, e será feita uma dedução no preço da avaliação. Se desejar resgatar o campo, acrescentará a avaliação 1/5 do seu preço, e o campo será seu. Se não resgatar o campo, mas vendê-lo a outrem, cessará o direito de resgate. No ano do jubileu, aquele que adquiriu o campo deverá deixá-lo, e o campo será coisa consagrada a Deus, como se fosse votado ao anátema, a posse passará do homem para o sacerdote. Se alguém consagrar a Deus um campo que adquiriu, mas que não faz parte do seu patrimônio, o sacerdote calculará o preço do campo de acordo com o tempo que ainda resta até o ano do jubileu, e aquele que o consagrou pagará a importância no mesmo dia, como coisa consagrada a Deus. No ano do jubileu, o campo voltará ao que o vendeu, aquele que tem a posse da propriedade na terra. Toda a avaliação será feita em ciclos do santuário, sendo que 20 gueras valem um ciclo. Regras particulares para resgate: dos primogênitos ninguém poderá consagrar o primogênito de um animal, visto que já pertence a Deus, quer seja de gado miúdo ou graúdo, já pertence a Deus. Mas se for de um animal impuro, poder-se-á resgatá-lo pelo preço da avaliação, acrescido de 1/5 do seu valor. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Do anátema. Contudo, nada do que alguém consagrar a Deus, por anátema, pode ser vendido ou resgatado, quer seja homens, animais ou campos do seu patrimônio. Todo anátema é coisa santíssima que pertence a Deus. Nenhum ser humano votado ao anátema poderá ser resgatado, será morto. Dos dízimos. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da terra como dos frutos das árvores, pertencem a Deus, é coisa consagrada a Deus. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, acrescentará 1/5 do seu valor. Em todo dízimo de gado graúdo ou miúdo, a 10ª parte de tudo que passa sob o cajado do pastor é coisa consagrada a Deus. Não se deve observar se é bom ou mau e não se fará substituição. Se isto se der, tanto o animal consagrado como aquele que o substitui serão coisas consagradas, sem possibilidade de resgate. Estas são as ordens que Deus deu a Moisés, no Monte Sinai, para os filhos de Israel.